Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara. Mas a Fabi Virgílio, vereadora, está aqui, né? E veio discutir aquela questão do projeto de alteração do nome do Gigantão, porque ele não chama Gigantão, né? A alcunha mais famosa que o nome chama-se Ginásio Castelo Branco. Tem uma polêmica em volta desse nome, Castelo Branco, né? A justificativa oficial que é alusiva a um familiar do ex-prefeito Rubens Cruz, né? Mas também é uma homenagem a mim muito explícita ao Castelo Branco que todo mundo conhece, porque se fosse ao sogro seria, né, fulano de tal, Castelo Branco e Silva. Você sabe que eu tive um problema com a família Nigro, Indústrias Nigro aqui em Araraquara, quando a rua que passa em frente à empresa chamava-se Monteiro Lobato. E aí houve todo o movimento para colocar Arcângelo Nigro, que foi o fundador da empresa. Eu entrei de sola, eu falei, olha, Monteiro Lobato é um nome fortíssimo. O seu Arcângelo Nigro é um nome fortíssimo. Agora, eu não posso tirar o nome de um Monteiro Lobato de uma ruazinha, que é velha, que é antiga, para trocar por Arcângelo Negro. O seu Arcângelo Negro merece muito mais do que uma ruazinha. Mereceria o nome do Ginásio de Esportes. Olha que coincidência. Que eu falei, inclusive, isso, que está lá com o Castelo Branco. Quem que é mais importante para nós, o Castelo Branco ou o Arcângelo Negro? Porque o Arcângelo Negro, ele foi um pioneiro, né? Não, ele foi um sujeito solidário. Ele cuidava do lar nosso. Ele cuidava do lar juvenil. Levava a meninada. Estava 6 horas da manhã, ele estava lá. Sabe? Então, quer dizer, mereceria o nome do Ginásio de Esporte Castelo Branco que deram para essa porcaria que governou esse país, esse ditador. Ah, tenha santa paciência. E vocês dizem que eu sou irritado, que eu sou raivoso? Não, ninguém te chamou de raivoso. Eu só disse que eu não sou muito simpático ao revisionismo. Eu acho que a gente tem que escrever as nossas histórias a partir de outro ponto de vista. Se você tirar o nome de um Monteiro Lobato e colocar... É revisionismo. Que mereceria o mesmo, um prêmio muito maior. Porque a gente não pode ficar fazendo juízo de valor o tempo todo, senão essa história não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Fabi Virgílio, como é que surgiu a ideia? Como é que tem sido a defesa dessa mudança para ginásio rosa branca? Bom dia, Fabi. Bom dia. Bom dia, Mesão. Tô me sentindo muito feliz de estar aqui. Eu preciso fazer uma coisa antes de falar sobre o tema, pode ser? Claro. Bom dia, Gabizita, como vai? Tchau, tchau, tchau. Eu adoro isso. Todo dia de manhã. Eu fico muito feliz, Madá. E preciso dizer que você vindo para cá nessa nova rádio, você trouxe uma leveza e uma generosidade sobre tudo que mudou grandemente assim, a forma de conduzir. Então, tá muito mais leve, com muita responsabilidade, compromisso com o jornalismo, mas está muito leve. Eu acho que essa é a palavra, né? E eu precisava falar isso. Obrigado, antes de falar. Muito obrigado. Mas aliás, estou ouvindo muita gente dizer isso, né? Eu não sei o que acontecia, que o nosso programa se tornou um pouco agressivo, né? Não sei o que houve com o passar dos tempos, que nós estávamos cultivando alguma coisa que não era muito legal. E foi por isso que o desagrado começou a acontecer exatamente nesse determinado momento, né? E a gente está falando de um processo natural, né? Não foi um processo pensado. Vamos fazer bem leve, né? A gente simplesmente está fazendo, né? A sensação é de curtição. Sabe? A sensação é de curtir mesmo. E não tem assuntos criados para causar. De repente você falava da vacina, você, não, eu sou favorável à vacina, eu sou contra a vacina. É um argumento que discutir isso era raivoso, era uma coisa. O cara não pensa numa coisa dessa, e de repente você perdia tempo de discussão totalmente fora de propósito. As divergências, elas têm um limite civilizatório, né? Não dá para você divergir sobre a barbárie, né? Então você tem um limite da civilidade para discutir. Eu vejo um tal de Augusto Nunes, esse cara é abjeto, esse cara é um sabujo, é um jornalista que trabalhou comigo, foi meu chefe no Estadão. Tenho vergonha desse cara, eu tenho vergonha do Augusto Nunes. Sabe por quê ou não? Sabe por quê? Não porque ele era dedo duro de redação, dedo duro de redação, mas é porque ele levantou para agredir um companheiro de trabalho. Glenn Greenwald. Ele tinha um microfone na mão, para se defender com isso aqui, que é a arma mais importante que tem. Ele levantou para bater no outro. Ele deu um soco no outro, né? Chegou a agredir. E disse que é jornalista. Isso é um sabujo, rapaz. E o sujeito defende, no caso, mas é o jornalista Oeste, da revista Oeste. Puta sujeito chato, sabe? Dedo duro de redação.
É isso aí que ele foi a vida inteira. Ele queria trabalhar na Globo e a Globo não quis. A Globo não quero porcaria no meu time. É isso que aconteceu. É isso aí. Bom, vamos voltar ao nosso tema então. Fabi Virgílio, qual que é a ideia, como tem sido essa defesa de mudança do nome do Gigantão? Você é autora também do Adhemar de Barros, colocou Olivério Basani. Isso. Eu acho muito feliz essa troca, apesar de não gostar do revisionismo. As duas são. Né? Porque, enfim, apesar do Adhemar de Barros supostamente ter ajudado na ocasião da construção do estádio... ele roubava muito, mas fazia. Enfim, vamos lá, Fabi. Bom, a ideia, ela vem exatamente quando eu tive acesso a uma matéria de jornal da revista Imparcial, acho que da década 50 ou 60, de 1960, que era uma matéria que falava de um destino mal, como que estava aqui na matéria, até te mandei ontem, mas era de tipo algo muito preconceituoso sobre Rosa Branca. Saltou Rosa Branca para o vislumbre mundial. A matéria, eu vou até passar para o Lucas exibir aqui, à vista de um futuro perigoso, olha isso. Saltou Rosa Branca para o estrelato do basquetebol internacional. É isso. Lembrando que o Rosa Branca era negro. Isso. Um jogador negro chamado Branca. de Saci. Sim. Era um jogador, talvez o atleta mais importante que Araraquara já tenha colocado para o mundo, cria dessa cidade, maltratado na década de 50 e 60, numa sociedade extremamente preconceituosa, onde ele tinha o apelido de Saci. E aquilo ficou reverberando em mim de uma maneira muito, né, de atravessamentos. A gente fez aquele trabalho na legislatura passada sobre todo o levantamento histórico do Baile do Carmo, e a questão da população negra sempre me atravessa por tudo que nós representamos. Apesar de eu ser uma vereadora branca, né, de saber o meu lugar de fala, de saber o meu lugar na luta antirracista, quando eu tomo ciência do artigo do Rosa Branca, eu fiquei vislumbrada e comecei a pesquisar sobre quem era ele. E a gente já estava trabalhando sobre a alteração do nome do estádio municipal junto com o Garrido, porque a gente fazia a discussão do direito à cidade. E a nossa cidade, de uma certa maneira, ela foi muito injusta, principalmente com a população negra de Araraquara. E assim fez por N motivos, né? O Baile do Carmo não era tombado como patrimônio imaterial até 2 anos atrás, quando a gente faz esse movimento de dar visibilidade. Quando a gente olha para o Olivério Basani nesse processo de transição, por que o Adhemar? Por que a gente tem síndrome de vira-lata? Sabe essas coisas? Então vamos colocar um nome de alguém que foi importante para a ferroviária. E aí, passando por esse momento, conversei com o Garrido, que na época falou, vamos colocar também a alteração do Gigantão, não do nome Gigantão, né? Porque o Gigantão é o inconsciente coletivo. Vai ser sempre Gigantão. Vai ser sempre Gigantão, mas troca o Castelo Branco para Rosa Branca. Porque é fabuloso da gente pensar a magnitude desse atleta no principal ginásio que nós temos de esportes. E a história de que Castelo Branco não é o presidente? Então, é aí que está a história que vem por trás. Porque todo mundo que fala da questão, não podemos fazer revisionismo histórico. Porque você está querendo revisitar. E assim, o intuito desse projeto, o espírito dessa lei só tem uma questão. É trazer o nome de Rosa Branca para que a cidade discuta e saiba quem é esse filho. Porque quando o Barbieri coloca o nome da quadra do Gigantão como Rosa Branca, pouquíssimas pessoas dão valor em qual é o nome da quadra. Quem que vai lá e fala, eu vou lá olhar o nome da quadra? A gente nem sabe que a quadra tinha nome, né? E aí, quando todo mundo sabe que é o Gigantão e que chama Castelo Branco. Quando vem nessa discussão do revisionismo histórico, todo mundo fala, você está querendo fazer o apagamento porque isso é uma briga, porque ele era um militar, por causa do golpe militar, não sei o quê. E aí a gente vai para as miudezas da tradição oral, né, que chega até hoje para a cidade de Araraquara, que é, não, a minha vontade, o prefeito, né? A minha vontade era de homenagear o meu sogro. Mas, ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele não homenageia esse sogro de maneira direta. O sogro dele chamava Arnaldo Valdivieso Castelo Branco. E aí, ele taca só o nome de Castelo Branco. Bem ambíguo. Bem ambíguo. E eu acho que foi proposital, para deixar exatamente isso. Não, se alguém perguntar, eu não vou estar homenageando o ditador que foi o responsável pela aplicação do primeiro AI
que nós tivemos e que fecha as casas legislativas. Não, e que, é quando aliás, começa também, a caçar mandato. E aí, então, vou falar a verdade, homenagear o sogro também não é uma coisa Não, é muito ilegal, nobre, inclusive, né? Eu vou né? homenagear o meu sogro. É ilegal. Desde que os outros homenageiem o seu Mas sogro, nós se eu estávamos na tiver ditadura importância. militar. Tudo era possível desde que agradasse os ditadores, né? E aí, a gente tem uma história na cidade de Araraquara e aí, quando você vai, eu falei, putz, se for o sogro mesmo, deixa eu ver se eu acho a biografia pra saber quem é esse homem. Sim. Não tem. Deveria constar nos anais da Então, Câmara. mas não tem. Tem um decreto que tem, acho que 4 nomes, ele fez por decreto, só que não tem nenhuma justificativa, nenhuma biografia sobre as pessoas. Então, na verdade, eu acho que foi proposital a atuação Castelo Branco de maneira ambígua e deixa para a posteridade discutir. E é o que nós estamos fazendo hoje, 50 anos depois. Né? Inclusive numa data muito simbólica, do qual você me chama aqui, Luiz, para a gente fazer essa discussão, que é 61 anos... Obra do acaso. Foi mesmo? Foi. 61 anos do golpe militar. E Araraquara flerta com a ditadura. Em 1964, quando tem o golpe, 10 dias depois, a Câmara Municipal faz um movimento com o DOPS e pede a capivara de todos os vereadores que estavam eleitos e todos os suplentes, para saber se existiam comunistas ou corruptos eleitos na cidade de Araraquara ou suplentes na cidade de Araraquara. 10 dias depois do golpe instituído. Aí o Departamento da Ordem Social responde à Câmara Municipal no dia 31, se eu não me engano, de abril, falando: em Araraquara não tem comunistas e nem corruptos. E aí, um ano depois, na sequência, o Castelo Branco é homenageado com o título de cidadão araraquarense e o único vereador que estava à época e que não votou favorável, e a justificativa era de que ele não concordava com nenhuma honraria, foi o falecido Desante, que estava vereador. Então Araraquara tem um flerte com o Castelo Branco, de fato. Mas que por si só de pensar nesse momento que nós estamos, nós temos a opção de enaltecer o legado de um dos caras que foi o atleta, para mim, foi o atleta mais importante que Araraquara já teve, por tudo que ele foi, de repercussão mundial, inclusive. Ô, Fabinho, mas você não teme que isso... Vou virar a moeda e fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui pra você. Pode fazer. Mudou o poder. O pessoal não pode usar esse tipo de coisa para o mal. Alguém que tá lá, como a gente vê o Trump fazendo nos Estados Unidos hoje, que ele tá revisitando todas as homenagens. Ele chegou ao absurdo de tirar dos quadros de Arlington, que é o cemitério onde estão enterrados os heróis norte-americanos, os negros. Você sabia disso? Não. Ele está fazendo isso. Tem que educar a população. Então, mas qual que é o argumento? Esteja lá no poder e venha fazendo. Tem que educar a população a conhecer a história. Sabe? A conhecer a história para saber quem homenagear. Esse é o meu medo. Então é isso aí. Porque é isso que eu estou dizendo a você. O sujeito que homenageou o Stalin matou milhares de pessoas, assim como o Hitler. Você acha que alguém pode homenagear um sujeito como esse? Agora, eu entendo que você... Mas a extrema-direita ganha no Japão e quer colocar na rua principal de Berlim o nome do Hitler. A população tem que reagir. Tem que ir pra rua. Estamos fazendo aqui. Quando o Paulo falou em nome de revisão Castelo Branco, tem que tirar o nome desse cara daí urgente. Dá pro sobrinho, pro sogro do Rubens Cruz. Dá uma ruazinha do tamanho de qualquer bairro. Aí tá Vocês têm leis de diretrizes do que pode e o que não pode nomear nas novas obras, né? Sim. Inclusive uma lei minha que impede a homenagem a pessoas que participaram ativamente da ditadura militar e um projeto de lei da Filipa e do Guilherme, se eu não me engano, que proíbe homenagens a escravocratas. O teu projeto de lei foi apresentado, protocolado, já passou pela comissão? Já, Rosa Branca já. Já passou pela comissão, não teve parecer de inconstitucionalidade. Não, porque ele é super constitucional, né? Uhum. Até porque quando a gente ia foi assim... caso do destino, do acaso, que é exatamente um prédio que você não tem biografia, nem certidão de óbito de quem foi homenageado. Uhum. Né? Então, assim, não existe uma homenagem concreta a alguém. Então, a ambiguidade foi pensada exatamente, tipo, deixa o futuro discutir o que eles querem. E eu acho que nós estamos num momento da história que é aquilo. Nós passamos por uma situação que beirava a barbárie. Né, de 2018, que nós vivenciamos até
2022, culminando em 8 de janeiro, é a barbárie. E a democracia exige que a gente faça movimentos em defesa do que é o nosso pacto civilizatório, que não pode ser aberto mão jamais, em nenhum momento. A expectativa é que o projeto seja votado nas próximas semanas, se não semana que vem. Na outra. Na outra. Na outra. E o que você tem sentido dos seus pares? Tem construção? Você acha que tem espaço para que o ginásio de esportes mude de nome? Você já imaginou ter um prédio conhecido como Castelo Branco, né? Que se for pelo caso do sogro, homenageamos a família e tal. Se for por esse viés do sogro, é até meio de contos de fada, né? Eu vou pegar aqui o meu sogro num prédio que lembra, né, um edifício de contos de fada, eu vou fazer uma homenagem aqui à minha esposa, né? E se for o viés do ditador, você imagina colocar o nome do maior jogador, do maior atleta que nós tivemos, que é tratado pelo Comitê Olímpico até hoje como gênio. Ele é tratado como gênio, se vocês pesquisam, vai falar um gênio, né? E aí a gente muda isso e enaltece o grande atleta negro, o primeiro atleta negro a ter uma exposição tão exponencial no maior prédio de esportes que nós temos na cidade. E isso é ressignificação, isso é reparação histórica. E a gente precisa fazer reparação histórica porque nós não fizemos. E se a gente chega até um 8 de janeiro, um movimento de tanta fragilidade da nossa democracia, é porque a gente não fez a reparação histórica que a gente deveria. É porque nós não demos nome às coisas. É porque a gente, infelizmente, fez um movimento de gente ficou quieto, mornou, sabe? E não pode. Democracia tem que ser a sua defesa para sempre. E quando a gente fala de um cara que foi tratado como saci na década de 50 na nossa cidade. E chegou onde chegou. Abriu portas e janelas. Era para esse projeto passar por unanimidade. Sim. É aberto o voto do projeto? É aberto. Eu vou pedir nominal, inclusive. Porque eu quero saber exatamente quem é quem. Porque agora, é muito importante. Eu tenho uma historinha do Rosa Branca. O meu chefe no Estadão, Ademar Aurico, disse: olha, Madalena, tem um telefone aqui, Rosa Branca, o basquete, quer falar com você. Ele me passou o telefone, telefonei. Aí ele falou: me diga uma coisa. Ele viu a matéria no Estadão, escrito, José Carlos Madalena e tal. Você é parente do Madalena de Araraquara? Eu falei assim: eu sou de Araraquara, né? Ele falou assim: Romildo Madalena é seu parente? Eu falei assim: é meu primo bem distante, mas é meu primo. Ele falou assim: olha, o Romildo foi um professor, sabe, que eu tive na minha carreira. Era lá no departamento, aqui onde jogavam, e esse meu tio era bom de basquete e o Rosa Branca viu quando era meninão ainda, viu ele jogando e se apaixonou pelo basquete. Foi seu tio, foi o seu parente aí, Romildo Madalena, que me levou a me apaixonar pelo basquete. É uma história que merecia ser resgatada, Madalena, porque eu soube também por fontes da família de um dos envolvidos que diz que houve um grupo em Araraquara nos anos 60, 70, talvez esse período que você se refere, talvez seu tio participou disso, que ensinava basquete, se organizava basquete na quadra de onde hoje é a Casa da Cultura. Na ali. Casa da Cultura. Ali, eu joguei futebol de salão. Ali se desenvolveu um grupo. Filosofia. Exatamente. Mas aqui na filosofia. E tinha também o departamento, chamava departamento, que é onde é a escola industrial hoje. Tá, então houve um grupo e houve um movimento, e o Rosa Branca foi o grande destaque daqueles que levaram o basquete. Viu, Luiz? Só para quem tá ouvindo, né? O Rosa Branca, na época, junto ele, principalmente ele, o Vladimir Marques e o Amaury Passos, que foram os 3 grandes jogadores do Brasil entre a década de 50 e 60, eles foram bicampeões mundiais. Então, na época, ganharam dos Estados Unidos, União Soviética, das potências. É como se tivesse ganhado 2 Copas do Mundo do basquete. Nunca mais o Brasil ganhou. E a geração do Oscar ficou muito famosa, porque também foi uma geração boa, só que tinha televisão. Então, até hoje, o Oscar, para muita gente, é o maior jogador de basquete que o Brasil já teve, porque ele já era mais midiático, fazia muitos pontos. Mas em termos de conquista, essa geração do Rosa Branca, do Vladimir Marques e do Amaury Passo foi a mais vitoriosa, é até hoje, e duvido que vai ser superado por outra geração. Para não ser tão assim agressiva a família do Rubens Cruz, né? Seria muito importante descobrir um local, importante também dar o nome do
Do sogro, efetivamente, esconder, né? sem Sem esconder. esconder, O nome né? completo. Sem esconder o nome completo. Nome, rua, sobrenome, tal. biografia. E a história dele, né? É. Agora, Tem sabe uma coisa? tem Um vereador tentou dar um nome de um viaduto pro meu pai. Eu falei, meu pai foi um simples marceneiro, sabe? Que biografia eu posso colocar? Para minha família, ele é o homem mais importante do mundo. Para minha família. Agora, para o mundo, não tem. Ele tem a sua colaboração de ser um pai. Nada mais que isso. Uma pessoa que inventou a vacina. Uma pessoa que... Isso sim que tem que ser nome. Que foi grande na arte. Sabe? Agora, qualquer Zé Mané aí tá dando nome de praça, rua. O que é isso, senhor? Porque Vamos é pagar com ele. sogro, é Porque primo. é sogro, porque é primo. Eu conheci, As era meu pessoas têm que ter vizinho. a humildade de falar, eu não quero essa homenagem. Quem homenageia meu pai sou eu, rezando toda noite para ele, porque ele não fez nada por ninguém. Fez por nossa família. Você entende, não? Então, tem que parar com essa hipocrisia, essa filha da putagem. Me desculpe o palavrão. Madá, sabe? posso ler aqui um trechinho desse artigo que eu achei que me encanta? Que ele diz assim: foi nessa época que o Saci escolheu o seu novo campo de ação e começou a fazer depredações no Departamento Municipal de Educação Física. Era então um revoltado. Esse campo de ação de suas traquinices foi o início de sua reeducação e de seu aproveitamento como praticante de uma atividade física e, através do esporte, lançá-lo novamente como um elemento útil à sociedade. Com ilimitada paciência, explanações de motivos, citando exemplos, um incentivo e mesmo com ajuda material, foi o Saci se ambientando ao novo mundo de fatos e coisas sadias à formação do ser humano. E o menino foi adquirindo um padrão de vida aceitável. E aí fala da importância do departamento de física e de um professor que muito provavelmente deve ter seu tio, porque eles trabalhavam que trouxe ele para ressignificar a vida dele. Porque senão a sociedade araraquarense já tinha definido quem seria o Saci. No entanto que esse apelido é muito pesado, né? Mas já tinha definido quem era Rosa Branca. E aí, ainda bem que a gente tem pessoas como seu tio, que fez parte disso, que colocou ele num movimento de afeto, de empoderamento e de falar, você pode mais. É isso aí. Alto que ele era, muito alto, né? O Rosa Branca era alto e tal. E Tinha uma acabou. impulsão incrível, Tem né? Tem descendentes imagens em Araraquara ainda? Deve Rosa ter, Branca? né? Porque Deve ter. seria interessante a gente localizar os descendentes aí de Rosa Branca, né? E recuperar e O recontar nome dele essa era história. Carmo de Souza. Carmo de Souza. Faleceu, se eu não me engano, em 2008. É isso mesmo. É isso aí. A gente segue, se você conhece familiares de Carmo de Souza, netos, filhos, quem sabe, 3311-3011. Fabi, muito obrigado pela Eu sua que presença agradeço. aqui. Boa Conta com o sorte. nosso apoio e eu acho que tem que mudar o nome, não desprezando o nome do... Uma coisa, mas Dá uma, Madalena. dá uma rua, dá uma coisa, mas pôr o nome inteirinho, não essa história de Já camuflar. propõe, vamos acrescentar. Já Eu pega estava uma lendo rua. sobre o Rosa Branca e ele passou pelo São Carlos Clube, foi onde começou a decolar a carreira dele. E em São Carlos tem um ginásio que homenageia um esportista, Milton Olaio Filho. Em vez de homenagear e tem um lá que homenageia o... João Marinho Sobrinho. Não, tem um bairro lá que homenageia... Presidente Collor. Collor. Presidente Collor. 1 e 2. Ah, é? Um e Presidente dois. E Collor. foi Tenha no santa- auge, meu. Tenha santa paciência, né? Não tem que tirar esse nome daí? Essa porcaria não tem que Manda tirar? um projeto pra lá, Madalena. Dose. Capaz de ser para presidente É por isso que eu Bolsonaro. tô cada vez mais de saco Cuidado cheio, que pode sabe? virar Não, o presidente. Fábio falou que você tá leve, você tá leve. Obrigado, Fabi Virgílio. Obrigada, Muito eu. abraço. Obrigado, Fabi. Obrigada. Jornal da EPM.